Bom, devido ao conflito comercial entre China e Estados Unidos, abre que um leque de oportunidades, sempre abriu, quando a primeira porrada sai, abre oportunidades no mercado. A gente vai andando e vagando por esse maravilhoso YouTube, a gente vê que o pessoal falando somente de investir nos Estados Unidos, até porque a gente tem a Nomad, a Avenue, que patrocina alguns canais aqui no YouTube, então só fala disso daí, né? Abre conta na Avenue e na Nomad e vai investir lá nos Estados Unidos. Porém, eu não tô vendo ninguém falar de investir na China, então nesse vídeo aqui a gente vai fazer contra todo mundo, é isso aí. A gente vai falar dos investimentos chineses, mas... Meu nome é Vitor Silva, host aqui do canal Investidor Privado, onde você aprende a lidar com o dinheiro de forma descomplicada e real. Já peço, se você gostar desse vídeo, que você clica no botão de gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra alguém, pô, fala, ó, esse moleque louco aqui ensinando você a investir na China, comunista, vai lá, compartilha aí que ajuda nós. A China tem, sim, algumas diretrizes que eu e acho que todo mundo não concorda, que é a manipulação de notícia, os milionários e bilionários que acabam desaparecendo, entre outras coisas que não é muito legal ficar falando aqui, se é que vocês me entendem, tá? Também tem uma certa restrição no que diz respeito às redes sociais. Ninguém sabe se a China é comunista, socialista, capitalista. Parece que ela pegou os três regimes, conseguiu montar o dela e a gente chama de socialismo chinês, ou socialismo, comunismo de Estado, né? Ou seja, a China ela tem um regime muito diferente de todos os outros países asiáticos ali. E também tem até um certo limite de liberdade individual que eu não gosto muito, né? Também não duvido que as empresas chinesas são controladas pelo governo chinês. Então, tipo assim, tem uma certa desonestidade nos balanços das empresas chinesas. E é claro também que os Estados Unidos não é o maior país de liberdade de expressão do mundo também, tá? Dentro da economia americana, eles restringem as empresas chinesas. Se fosse totalmente liberdade assim, eles davam liberdade para as empresas chinesas lá dentro. A gente também não tem essa liberdade maravilhosa aqui dentro do Brasil, porque dependendo do seu grau de popularidade, aqui no Brasil, se a gente não gostar de você, a gente manda te suspender nas redes sociais, né? A gente cancela você. Então, vocês não vão me ver defendendo algo que não tem a ver com a liberdade econômica ou que não tem a ver de fato com o capitalismo, com o livre mercado. Mas, Vitor, você não é antiético a gente investir na China, né? Cara, a resposta da sua pergunta já está na própria pergunta. Investir. Ou seja, eu não tenho que agir com o emocional, com a minha moral. Eu tenho que pensar, a partir do momento que eu vou investir dinheiro, eu não vou investir meus princípios morais. É claro que eu tenho os meus vieses de as empresas que eu não vou investir de jeito nenhum, porém não dá para você isolar um país inteiro, falar que não vai investir num país inteiro, saber que aquele país domina o comércio global, cujo Trump na presidência dos Estados Unidos, a única métrica principal do Donald Trump é estar no lugar da China, ou seja, é dominar o comércio global. Porém, em vez de você escolher lado no achismo, eu acho que o Trump vai, eu acho que a China vai ganhar, você investe nos dois países, larga de ser besta. Tem coisas que você vai ter que tomar cuidado, porque o mercado americano ele é muito maior que o mercado chinês. E o mercado chinês, óbvio, ele é muito menor, porque tem desconfiança dos investidores, tem receio do mercado. Por quê? Porque o regime chinês, para alguns investidores, não é assim algo muito legal de se fazer. O regime chinês ali não é algo muito atrativo para o mundo inteiro. Só que se você vai fazer uma alocação na China, você põe uma quantidade menor do que você colocaria, às vezes, no mercado americano, né? Porque o mercado americano é muito mais desenvolvido. O mercado chinês ele é um pouco desenvolvido, só que você também pode fazer uma certa alocação sim, tá? Mas no que diz respeito à Bolsa de Valores, a China é muito menor do que os Estados Unidos. Então, antiético, cada pessoa sabe para si o que é antiético, tá? Só que se você acha que investir na China é antiético, não ligo, tá bom? Mas a Tesla, a empresa americana de carros elétricos que vocês tanto adoram, vocês chegam e puxam o saco do Elon Musk. Sabe quem fornece as baterias para a Tesla? A China, isso aí, a BYD fornece as baterias para a Tesla. Então investir na Tesla não é antiético, porque a China fornece a bateria, tá? Mas é antiético investir direto. Indireto não. O celular que provavelmente foi montado, deve ter uma placa lá na China, não é antiético. O varejo brasileiro, Magalu, Carrefour, pode pegar metade dessas porra desses varejos brasileiros, compra importa um monte de produto chinês aqui pro Brasil e vende para você, que provavelmente está aí na sua mão, não é antiético. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia do que é antiético ou não é, tá bom? Mas vamos lá, como que você faz para investir na China? Graças a Deus inventaram uma coisa chamada fundo de investimento para facilitar a vida do cristão. Então, você precisa de uma conta numa corretora internacional, principalmente essas corretoras americanas aí, que a Avenue,
Nômade, que você vê esses influenciadores divulgando aí, pedindo para você abrir conta. Mas aqui no Brasil, algumas corretoras, tipo BTG Pactual e XP Investimentos, que fazem essa parte também do internacional. Ah, Vitor, eu não quero investir via ETF. Ok, vai lá, bichão. Vai lá fazer seleção de ativo na China, você deve conhecer horrores da economia chinesa. Vai lá selecionar os ativos. Provavelmente você deve ter essa capacidade, provavelmente você deve ter essa competência. Vai lá. Não tem? Não? Ah, tá, então vai de ETF, tá bom? Abriu conta numa corretora americana que, por incrível que pareça, o mercado americano fornece, disponibiliza esses produtos chineses, né, que são fundos de investimentos, até fundos de investimento americanos que compram o mercado chinês. Porque é outro tipo de hipocrisia, né? A China quer acabar, os Estados Unidos quer acabar com a China, só que investe na China. Tudo bem. Lembrando que no momento de guerra comercial entre China e Estados Unidos, tanto os Estados Unidos quanto a China vai ter muita oscilação de mercado. Então você vai ter que ter estômago, não só na China e nos Estados Unidos, tá? Brasil, Espanha, tudo, a Europa inteira, a Ásia, vai ter oscilação de mercado. Então, o primeiro investimento é o MCHI. Nele você tem diversas empresas como China Construction Bank, Alibaba, Xiaomi Corp, BYD, ou seja, nesse ETF você tem quase 600 empresas chinesas. Então, não precisa fazer loucura, achar dentro dessas 600 empresas qual tem o potencial de subir, qual tem o potencial de longo prazo, que você não vai achar. Não faz sentido. Além disso, esse ETF paga dividendo de 6 em 6 meses, ali semestral, e tem uma taxa de administração de 0,59, totalmente ridícula, muito baixa pelo tamanho da exposição que você pode ter na China através desse único ETF. Outro ETF também é o FXI, ou seja, esse fundo vai investir nas 50 maiores empresas chinesas. E se você abrir alguns fundos brasileiros que têm exposição internacional, você vai ver que, claro, tem exposição na China, você vai ver que alguns gestores brasileiros gostam de usar esse ETF aí, porque ele não vai oscilar tanto, igual o MCHI, mas tem uma taxa de administração maior, 0,74%, só que os gestores brasileiros gostam muito mais desse ETF. Eu até gostaria de saber o porquê, mas eu não fui pesquisar sobre isso. Agora, se você quer investir no setor de tecnologia da China, você tem o KWEB, é um ETF focado no setor tecnológico da China, e está até aí aparecendo aí na tela para você as empresas que compõem esse ETF. Dá uma lida aí bonitinha aí, depois fala se investir na China é ruim, tá? Agora, para você um pouco mais emocionado, né, o ASHR, que é o ETF de Small Cap. Claro que isso não é uma recomendação de investimento, porque, aliás, eu não recomendo para ninguém investir em small cap chinês, porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Ainda mais se você está iniciando posição na China, você vai iniciar com small cap, meu amigo, parabéns, você vai ver que tem estômago mesmo. Não acho que ninguém deveria agora investir em small cap chinês, mas tudo bem, né? Mesmo você sabe que tem essa opção. Olhou algum ETF, achou interessante, estuda, vê se faz sentido colocar na sua carteira ou não, tá? Mas, outra coisa que eu já estou falando alguns meses atrás, ouro. Galera, compra ouro, coloca um ETF de ouro na sua carteira. O ouro, pega aí, vai lá, bate aí no Google, vê quanto que subiu só no ano, tá? Pega de janeiro até agora o quanto que o ouro subiu. Ah, Vitor, mas pode subir mais, pode subir menos, pode cair. Caramba, o ouro é para proteger a sua carteira, não é para dar rentabilidade. Na hora que tudo estiver derretendo, aqui vai segurar, aqui vai manter a sua carteira blindada, tá bom? Saber diversificar melhor, às vezes na Índia, às vezes na China, às vezes, não sei, ainda não parei para estudar o mercado mexicano, não entendo nada do mercado mexicano, então não posso falar com autoridade. Vamos aprender a colocar o dinheiro na China, um ETF da China, um ETF de ouro, ETF ali americano, às vezes uma prata, né? Então vamos diversificar para tentar proteger a carteira. Mercado internacional não é para você ganhar rentabilidade, é para proteção do nosso país principal, porque a gente mora no Brasil. Então a gente faz alocação internacional para quê? Para ficar rico nos Estados Unidos? A gente não ficou rico nem no Brasil, quem dirá ficar rico nos Estados Unidos? Então a gente faz para proteger a nossa carteira, não é buscando rentabilidade que a gente não achou aqui no Brasil. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!